Olá, irmãos, a paz. Irmãos, eu quero estar falando hoje de algo muito importante, né, que acontece dentro de igreja, principalmente nessa época de eleição, né, que as pessoas, elas, né, são época que a igreja é muito procurada, né, por pessoas que querem se candidatar a qualquer cargo político. E o que que a Bíblia nos diz sobre isso? A Bíblia, ela é muito clara, né, no seu contexto histórico, que quando Israel teve um rei, né, que governou Israel, e esse rei não foi temente a Deus, Israel só sofreu, só teve problema, levou o povo ao pecado, induziu o povo ao pecado, porque comportamento gera comportamento, né? E as pessoas, o povo de Israel acabou indo para sempre um caminho errado, porque teve um rei ou alguém que dirigisse o povo e desse o povo mau conselho, ou fizesse algo, né, que era errado e o povo fosse para esse caminho errado. Um dos exemplos até de decisões, né, não vou dizer de caráter, mas de decisão, Arão, quando ele foi pressionado pelo povo, né, de que Moisés subiu ao monte, Moisés tinha sumido, né, a gente vê isso em Êxodo 32, Arão vai lá e pega, né, os objetos de ouro do povo, constrói um bezerro e fala com o povo, ó, eis aí os seus deuses, né, que te tirou da terra do Egito. Ele fez o povo se corromper, né? Então é muito importante, né, as nossas decisões, né, seja qualquer pessoa de qualquer cargo político, né, já estou aqui dizendo que não estou fazendo aqui propaganda política para ninguém, entendeu? Estou aqui como cristão, no meu papel de cristão em falar, né, sobre esse assunto, porque a Bíblia trata sobre esse assunto. E uma das formas que a gente vê se uma pessoa tem caráter ou não, está escrito em Isaías capítulo 10, versículo 1. Está escrito assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. A gente vê, irmãos, que Deus ele é muito sério com essa questão de leis, né, de leis justas para proteger, né, o direito das pessoas, proteger o direito do pobre, do órfão, da viúva. E é muito fácil a gente ver quando algum candidato, né, quer o bem para o seu povo, é nas leis que ele produz, é nas leis que ele aceita, né? Porque as leis têm que ser justas. Quando é leis que prejudicam o pobre, o órfão, a viúva, né, para tirar o direito dessas pessoas, do qual são chamados, né, os cinco pupilos de Rachem, são cinco protegidos de Deus, né? Quando você toca nos protegidos de Deus, já não é bom, né? E o povo muitas vezes é levado, né, por uma por uma por um comportamento errado por causa de palavras, né, por causa de leis, né? E isso a nação sofre. Isso a nação sofre. Então, quando a política dentro de igreja, sabe, eu vejo que o papel do pastor, ou seja lá quem for levar essa pessoa lá para dentro, né? Eu vejo que essa decisão tem que ser muito vista em questão do caráter daquela pessoa. Se ela é de fato uma pessoa de caráter. Se ela é uma pessoa de fato, né? Se ela já exerceu algum cargo público, olhar, né, entrar em sites, né? Por exemplo, a Transparência Brasil, onde fala sobre aquilo que a pessoa votou, apoiou, os projetos, né, que são sites independentes do governo, né? Então a pessoa vai ver ali o que a pessoa apoiou, né? A pessoa apoiou coisa errada, apoiou aquilo que não agrada a Deus, então não iremos votar nela. Ela é uma pessoa que apoia leis injustas, tem projetos que foi a favor do povo de Deus, foi a favor das pessoas em questão de ser justo, independente se é povo de Deus ou não, né? Nós temos que exercer justiça, porque Efésios 5:1 fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, né? E andar em amor como Cristo também andou. Então, se é para a gente ser imitador de Deus, então a gente vê na palavra de Deus que, né, fala assim que a chuva de Deus cai sobre os bons e os maus. Então, nós devemos ser justos com as pessoas, independente se você faz parte do povo de Deus ou não. Devemos andar em justiça. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa época de eleição que está chegando,
né? Presta atenção qual candidato que é candidato a qualquer cargo, a qualquer coisa, né? Isso eu falo, irmãos, não é só no meio político, mas num cargo de igreja, a pessoa quer ser diácono, vão olhar, né, o caráter dessa pessoa, né? Que a gente vê que isso é bíblico, né? Quando eles foram escolher alguém para ocupar o lugar de Judas, a gente vê que essas pessoas, elas oraram a Deus, né? Elas viram o caráter da pessoa, para que a pessoa, se a pessoa pudesse, né, exercer aquele cargo ou não. Então, tudo isso aí é muito importante. Não adianta, né, a gente votar, porque ele fez isso de bom. Fez isso de bom, mas fez um milhão de coisas ruins. Então, isso não adianta, irmãos. Isso não adianta, né? A gente tem que prestar muita atenção, principalmente as pessoas que são líderes religiosos, né, que são pastores, né? Tem que tomar muito cuidado, porque eles são responsáveis diante de Deus de levar qualquer coisa para dentro da igreja, seja uma palavra, um elemento espiritual, um candidato a qualquer coisa, né? Ele tem uma responsabilidade diante de Deus, porque as pessoas que exercem, né, cargos, né, de liderança, elas têm poder de influência. Então, se um pastor, né, fala assim, vamos apoiar a fulana, muita gente, pode ser que alguns não vá, mas muita gente vá. Geralmente, às vezes, a maior parte vai, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus vai nos cobrar nossas ações, né? Então, que nem eu falo novamente, não estou aqui fazer campanha política para ninguém. Isso é decisão da pessoa, mas a pessoa deve olhar à luz da palavra quem é esse candidato que ela quer, quais são as leis que ela apoia, né? O que ela apoia para o povo ou não, né? O que ela é a favor para o povo ou não, né? Porque não adianta você falar, mas eu quero um candidato porque tal candidato ajudou a gerar milhões de emprego. Dinheiro não é tudo. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, foi o que Jesus falou. Não adianta você votar num candidato A ou B, porque ele fez isso, aquilo de bom que te gerou benefício financeiro. Não, você tem que votar em alguém que tenha caráter cristão e que vá te levar, né, para uma vida de caráter melhor, né? Vai te levar para um país melhor, para, né, para umas escolhas melhores. Não adianta a gente querer votar porque você simpatizou, você gostou. Igual uma vez eu perguntei para uma moça dentro do carro, falou assim, eu vou votar no candidato fulano de tal. Eu falei, vai? Aí eu pensei assim, eu vou testar ela. Eu falei, por que que você vai? Eu não sei, só sei que eu vou. Então não adianta, gente. Você vota numa pessoa que você nem sabe, você vai ajudar a pôr no poder uma pessoa que às vezes não agrada a Deus. Isso eu tô falando de qualquer época política, né? Seja agora para senador, presidente, deputado, seja na época que for para prefeito, vereador, isso não importa, né? Tem que ter maturidade espiritual para tomar as nossas decisões, porque depois o país sofre, e as pessoas sofrem, você tem que pensar que as suas gerações estão aí, seus filhos ou sobrinhos, né? Eles estão aí, e você está indo, né, embora desse mundo daqui uns anos, né, daqui uns tempos. E eles são crianças, são as novas gerações, então as suas escolhas aqui podem influenciar na vida deles lá na frente, entendeu? Pode, né, influenciar na vida lá na frente. Então, para de ir pelo que o povo acha, pelo que o povo fala. Vai investigar se tal candidato que você quer, se ele realmente fez coisas boas ou não, se ele apoiou ou não, o que o povo fala, né? Eu já vi muitas coisas de campanha política, isso é mentira, né? Um dia eu estava no carro, ouvindo um rádio, né, eles falando de determinado prefeito de determinada cidade, que ele deixou a cidade suja. Eu sabia que era mentira, que eu dirijo para todo lado, eu vi que a cidade estava limpa. E mesmo se a cidade estiver suja, não tem culpa do povo não ter educação, né? Então a gente vê o seguinte, eu vi e falei assim, mas isso é mentira. Aí você pergunta para ele, você votaria nesse candidato? Não, não votaria. Mas eu sei que isso é mentira. Então eu, como cristão, eu não estou ali para prejudicar ninguém, estou ali para dizer a verdade. Falei assim, você votaria nele? Não. Mas ele deixou a cidade suja? Também não. Teve uma boa gestão de limpeza da cidade. Tem que falar a verdade, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção, né, naquilo que a gente fala, né, nas nossas ações, entendeu? Então eu quero deixar isso daí para a igreja. Presta bem atenção, você que é líder religioso, toma cuidado. Assim como Arão, pela pressão do povo, influenciou o povo no pecado e custou vida das pessoas naquela época, as suas ações também podem influenciar em vidas e custar, né, a vida dos outros. Sofrimento, tristeza, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o evangelho é algo muito sério.
Muito sério, inúmeros versículos bíblicos lá mostram de reis que tiveram comportamento errado, levou o povo ao pecado, a adorar deuses estranhos, a sacrificar os próprios filhos, né? E às vezes a gente pensa, mas eu não vou sacrificar o meu filho aos deuses estranhos, mas vai sacrificar ele, vai trazer na vida dele sacrifícios por causa das suas escolhas, que lá na frente ele poderia ter um emprego melhor, uma vida melhor, e não vai ter por causa dos seus costumes, por causa do que você acreditou. Leis, né, que vai prejudicar grandemente a sua família. Então preste atenção nisso, entendeu? Tudo isso é muito sério. É muito sério as nossas decisões em que a gente vai votar, se é candidato A ou B, né? Ou C ou D, que são vários cargos políticos hoje que né, tem nessa eleição de hoje, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Então quero deixar essa reflexão para a igreja aí, né? E que Deus possa abrir os seus olhos, né? Quanto à verdade, né? Que Deus abençoe e fica na paz.